Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Vamos à palavra de Deus, queridos. Aleluia. Livro do profeta Ageu. Glória a Deus. Graças a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa, né, queridos? Profeta Ageu, capítulo 1, meus amados. Saudação da igreja que está em São Bernardo, que parte está aqui ainda, né? Mas os irmãos terminam o culto lá todo domingo, às 8 da noite, às 20 horas, e corre para a internet. Aleluia! Para acompanhar vocês aqui, todo domingo. Aí chega o pastor Lima lá comentando, o pastor pregou isso, pregou aquilo. Todo domingo, termina o culto, corre para casa para ouvir a mensagem. Amados, profeta Ageu, capítulo de número 1, versículo de número 7. Glória a Deus. Ageu 1, 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, né? Mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com o sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, e sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Amém, queridos? Amém. Pega aí o seu bloqueto. Vamos orar? O pastor anunciou que nós iríamos orar e nós vamos fazer isso agora. Vamos orar para Deus abençoar, meus queridos? Levante para cima esse bloqueto. Quem já pegou, não tem, está na sua casa, levante as mãos para cima. Senhor nosso Deus e nosso Pai, apresentamos nas tuas mãos, ó Pai, a vida dos mantenedores dessa obra, dos irmãos que vão ofertar, que vão mês a mês enviar a tua contribuição. Que o Senhor venha fazer uma obra grande, eficaz, uma obra maravilhosa, prosperando essa igreja, abrindo a porta da palavra. Confirma, Senhor, a tua bênção, abençoando essa igreja em todo o Brasil, os pastores que agora ocupam o altar pelo Brasil, os cooperadores, os irmãos que estão agora com a igreja aberta, anunciando a tua palavra, vencendo os desafios pela fé. Eu creio, Senhor Jesus, no poder desta palavra. Eu creio, Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Pode assentar, querida igreja. Louve a Jesus com as suas palmas. Que época difícil, meus amados. Rei Dário dominava no lugar de Assuero, aquela região persa. Povo de Deus subjugado. O povo de Deus havia sido cortado. Nação de Israel sofrendo o cativeiro. E alguns que voltavam, alguns em Jerusalém, em Israel, sem forças para se levantar, sem forças para se erguer. E os que voltavam do cativeiro preocupados estavam
com as suas vidas, com os seus projetos, com os seus próprios sonhos, e abandonaram, esqueceram dos sonhos de Deus, dos projetos de Deus. E esse povo lutava, a nação devastada. A nação acostumada a ver um rei com glória, um rei honrado, como eles tiveram grandes reis, a nação de Judá, a nação de Israel, agora vendo o reino dominado, destruído, acabado. Aí Deus levanta um profeta, alguns profetas, mas que foram contemporâneos, Ageu, Zacarias, e Ageu começa a pregar uma mensagem, dizendo: olha, a nação está devastada, a vida espiritual, as liturgias espirituais, os trabalhos da igreja devastado. Ou seja, vida social, nação devastada, o povo, a nação quebrada, a igreja espiritualmente destruída. E Ageu vai dizer para eles: ó, o que eu tenho para dizer para vocês é que está tudo acabado, tudo destruído, e a culpa é de vocês. A culpa não é do Senhor. Se vocês levantarem a cabeça, o Senhor vai fazer alguma coisa. Essa era a mensagem de Ageu. Porque a mensagem de Deus era dura, dura, dizendo assim: ó, o que vocês pegam na mão, eu ainda assopro e tiro de vocês. Eu tiro tudo. Porque a minha casa, a minha obra está abandonada. Está em segundo, terceiro, quarto plano. É por isso. Irmãos, eu ainda como pregador, como servo de Deus, eu ainda sou sonhador. Eu estava ali ouvindo os louvores, os irmãos cantando, eu ainda sou sonhador. Porque se você não for sonhador, você não sabe mais para o altar para pregar. Entregar uma mensagem como Ageu entregou, parece que não tem mais efeito. Pregar a palavra parece que não surte mais efeito. Só que é engano, irmãos. É engano. Deus ainda tem uma obra para fazer nesses últimos tempos. Quem crê nisso, que Deus tem uma obra para fazer? Quando Ageu bradou, quando Ageu pregou a palavra e entregou o recado de Deus, não entregou a mensagem do homem, mas uma mensagem de Deus, dizendo que Deus estava contra a nação. Diz a palavra de Deus no verso 12 do capítulo 1 de Ageu. Vai dizer assim: então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do seu Deus e as palavras do profeta Ageu. Peraí, obedeceram a Deus e atentaram para as palavras do profeta Ageu. Quer mais? E diz aí: assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Irmão, Deus levanta Ageu para pregar, e de repente o ouvido de Zorobabel, que era da família real de Judá, descendente de Davi, ele vai dizer: peraí, essa voz é uma voz diferente. Esse pregador é um pregador diferente. Esse homem está anunciando a mensagem da salvação. De repente o sumo sacerdote Josué, com a vida toda torta, irmão, toda torta, a vida do sumo sacerdote Josué totalmente complicada, suja diante do Senhor, mas vai dizer a palavra que ele ouviu a voz. E quem ouve essa palavra, Deus muda a história. Quem ouve essa palavra pode entrar aqui do jeito que entrar. Deus faz uma obra de transformação. Deus levanta quem está caído. Deus batiza com o Espírito Santo. O Senhor levanta uma igreja. E é por isso que eu estou pregando. Eu creio ainda nessa obra, essa obra da regeneração.
Eu creio que no meio da mensagem, muitos vão questionar, muitos vão voltar para casa reclamando, dizendo Deus não falou, mas vai ter Ageu aqui pregando, nesse altar vai ter Ageu e vai ter Zorobabel para levantar a mão e dizer: eu ouço a palavra, eu escuto o que Deus está falando. Parece que irmão, parece que esse quadro da nação de Israel é o quadro de hoje. Um país destruído, mas eu creio que nosso Brasil vai melhorar. Me desculpe, eu creio. Uma igreja devastada, uma igreja espiritualmente, estou dizendo placa, mas um sistema religioso está acabado, mas eu creio que como uma luz Deus vai levantar uma igreja. Nos últimos dias eu creio que Deus vai levantar pessoas para fazer a diferença. Deus vai levantar alguém para ser diferente, que vai atender a voz do Senhor. Alguém, irmãos, porque um tempo atrás era assim, ó, deixa eu falar. Os irmãos que vieram década de 70, 60 pregando, você tinha na igreja um número expressivo de pessoas que nunca ouviu falar de Jesus. Você perguntava quem é crente, cheio de visitantes, pessoas que não ouviam, que não conheciam Bíblia, que não conheciam palavra. Mas hoje é o quadro do profeta Ageu. Você vai pregar para quem? Para príncipe, para Zorobabel. Você vai pregar, irmão, para quem? Para pastores caídos. Você vai pregar para quem? Para desviados, para obreiros fracassados. E você, meu irmão, levantar esses homens somente com o poder dessa palavra. Mas eu creio que Deus ainda vai levantar. Quando começa Ageu pregar, esses homens, Zorobabel com toda dificuldade, Josué com toda dificuldade, diz assim: eu creio na palavra, eu creio nessa palavra, essa palavra é a verdade. Eu sei da sua dificuldade, eu sei da sua luta, mas você está aqui porque você crê nessa palavra. Você não está aqui por outro motivo. Você não veio aqui para receber sal grosso, você não veio aqui para receber lenço ungido. Você veio aqui para ouvir o poder dessa palavra, e tu vai receber palavra de Deus. Amém. Quando esses homens, irmãos, quando a gente dá um passo para Deus, Deus dá dois para o nosso lado. Quando o menino, o jovem lá, deixa eu lembrar aqui, que tinha ido embora, vendido parte dos bens, o pródigo, ele levanta a cabeça e diz assim: eu vou lá ver com meu pai, vou ver como é que meu pai está. Você é um jornaleiro, que vergonha, chegar lá, pedir perdão para meu pai, como é que eu vou fazer? Quando ele levanta a cabeça e começa a caminhar em direção ao seu pai dá uma olhadinha assim e diz assim: peraí, quem está vindo aqui é o pródigo? É o pródigo que está chegando aqui. E vai dizer a minha Bíblia que o pai foi correndo em direção ao filho. Quando Josué assume, levanta a mão e diz assim: a palavra é a verdade, eu vou ouvir o que esse profeta está falando. Verso 13 do capítulo 1: então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor não é com quem não aceita a palavra. O Senhor não é com quem não toma uma decisão. O Senhor não é com quem não se humilha. O Senhor não é com quem não muda de vida. Mas quando o homem levanta a mão, mesmo um bagaço velho, o Senhor está dizendo: eu vou ser com você, eu vou te dar força, eu vou te levantar, eu vou te capacitar, eu vou te ajudar. Quando a pessoa se põe, pelo menos esboça uma reação de ficar de pé, o Senhor diz: eu sou convosco. Aí vai dizer assim, verso 14: e o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque. O Senhor fez o que? Suscitou. O Senhor fez o que? Atiçou. O Senhor fez o que? E balançou e falou: levanta que eu vou te usar. Abre a tua boca que eu vou te usar. Quem já sentiu assim, irmão? Quem já sentiu? Obreiros da casa do Senhor
Tem dia que a luta bate, a gente está meio angustiado, mas tem dia que parece que o Espírito Santo nos pega e o coração vai ardendo, e Deus fala assim: eu vou ser com você nessa batalha, eu vou ser com você nessa luta, vai nela. Coisa de Deus é gostosa. Aí, meus amados, começa a guerra. Mesmo Deus falando que é conosco, você tem lutas. Zorobabel lança a base do templo. Os homens se levantam. Isso aqui não é nada. Essa base, esse templo é pequenininho. Não está acontecendo nada, pastor. No meu tempo era assim, no meu tempo era assado. E quem fala assim, muitos deles que falam assim, não vem nem na igreja. E diz assim: pastor, você prega hoje, não acontece nada. No meu tempo caía endemoniado lá no banco. Pois é, mas nós estamos aqui crendo que Deus vai fazer uma obra ainda. E começou a levantar contra Zorobabel. Parou a construção do templo. Parou a construção. Zorobabel começou a ficar angustiado. Mas de repente o Senhor falou assim: ó, porque a luta, pastores, era em dois aspectos. A luta para construir o templo era luta espiritual, para a edificação do templo, sacerdotal, e luta também financeira. Porque tinha gastos, tinha luta. Aí Zorobabel ficou naquela luta, naquele impasse, o povo levantou. Aí de repente o Senhor vai dizer no capítulo 2, verso 8: Zorobabel, fica tranquilo, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Você está entendendo? O prata e ouro fala de recurso para fazer a obra. Você pode pegar isso aqui pelos dois lados. Minha é a prata, meu é o ouro. Meus são os recursos para você fazer a obra. Não fala mensagem copiada não, meu irmão. Viu na internet, copiando o que o pastor fez. Ele entregou isso, ele fez aquilo. Não, vai com a palavra, vai com aquilo que Deus colocou na sua mão, vai com aquilo que Deus te entregou. Minha é a prata, meu é o ouro. Deus vai colocar recursos nas suas mãos. Deus vai colocar recursos nas tuas mãos, condições para você efetuar a obra. Verso 9 vai dizer assim: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Essa madrugada que passou, eu perdi o sono, o que pregar, o que falar, para um povo que conhece a tua palavra, para um povo que sabe tudo sobre a tua palavra, um povo que conhece tudo. Aí o Senhor falou comigo e me mostrou essa igreja na madrugada. Amanheceu ontem. Eu via num sonho como se brotasse nessa igreja rebento novo. Eu falei: Senhor, mas o que é isso? O que é isso, Senhor? Ele falou: você lembra do capítulo 4 de Zacarias? Quando eu suscitei o espírito de Zorobabel e o espírito de Josué. Quando eu suscitei o espírito deles, vai dizer o texto que Josué viu, verso de número 3, capítulo 4, verso 3, e por cima dele, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. O verso 12 ainda do capítulo 4, e respondendo-lhe outra vez diz: que são aqueles dois ramos de oliveira? Não era a oliveira, era apenas o ramo do tronco de Jessé, da linhagem que ia passando. Tu está dizendo assim: não vai morrer a semente. Estava cortado, mas estava esboçando um broto da linhagem de Jessé. Esse Zorobabel e esse Josué apontava para a figura de Cristo. Eu creio que essa igreja não vai morrer. Vai brotar uma semente, vai brotar um povo que ainda crê no poder da palavra. Alabasurimin de Calamanai. Com dificuldades, um povo com dificuldades de fazer a obra, porque esses dois homens levantaram com dificuldade, eles não levantaram 100%, com luta. Tanto que como Josué se levantou para tentar fazer alguma coisa na obra, os homens se levantaram contra eles. Foi assim que eu falei a primeira vez. Os homens levantaram, pararam a obra, mas como eles não pararam,
veio o próprio Satanás. Veio o próprio demônio, o próprio Satanás, e viu assim, ó, quando ele viu o sumo sacerdote tentando se reerguer, tentando se levantar, o diabo chegou pertinho dele e diz assim: você não pode fazer a obra, não dá para você fazer a obra. E gritou diante de Deus: o sacerdote está de roupa suja, ele não pode fazer a obra. Quem já sentiu o próprio levanto do diabo perto de você? Quem já sentiu o próprio diabo dizendo que você não vai fazer a obra? Alamanás, dizendo essa obra não vai para frente. O próprio Satanás chega pertinho de você dizendo que você não vai para frente. Só que Josué estava diante do anjo, porque ele tinha levantado, ele tinha aceitado a palavra. Ele estava com luta, mas estava diante do Senhor, com as suas dificuldades, com as suas fraquezas, mas diante do Senhor. E o diabo disse: você não faz. Aí quem chegou perto? Quando você decide lutar por o Senhor, ele toma a sua causa. Eu quero falar aqui com pessoas que querem ter uma vida de santidade e não conseguem. Quem quer ter uma vida de santidade não consegue. Olha o que vai dizer o texto. Capítulo 3 de Zacarias. Tem que ler para vocês refrescar a memória. Isso aqui é um profeta contemporâneo de Ageu. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Olha que bênção, diante do anjo, sentindo Deus de um lado, mas do outro lado o revólver do diabo na cabeça. E Satanás estava à sua mão direita, para abarrar a mão do profeta, a mão do sumo sacerdote, para lhe opor. Mas agora, irmão, quando você aceita a palavra e reconhece a sua fraqueza e diz: eu preciso mudar de vida, Senhor. E quando você não ignora a palavra, quem vai lutar por você é o Senhor. Agora não é você que vai vencer o diabo na sua força, não é a sua sabedoria. Quem vai lutar por você agora é o Senhor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Quem crê que o Senhor vai repreender na sua vida hoje? O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? O que é tição, irmão? O que é tição? Vamos lá. Não é este um tição tirado do fogo? O Senhor repreendendo o diabo. Não é esse um tição tirado do fogo? Vai dizer algumas definições do dicionário que tição é um pedaço de madeira pouco queimado. Ele não foi queimado todo. Mas eu gostei mais de uma definição, porque tem várias definições. Uma das que eu mais gostei: carvão. Sabe o que é tição tirado do fogo? Lenha apagada. Para mim, tição é lenha apagada. É lenha que estava no fogo, tirou. Não tem esse negócio não, irmão. Se saiu do fogo, apagou. Tem gente que fala que tição é aceso se estiver dentro do fogo. Mas que tirou do fogo é tição apagado. E sujo. O negrume do carvão fala da sujeira que vivia o sumo sacerdote. Sujo, imundo. Esse é um tição tirado do fogo. Mas Deus está dizendo assim: eu tenho fogo para ir de novo. Eu tenho fogo para ir de novo. Quem crê que Deus tem fogo para a sua vida de novo? Deus tem batismo com o Espírito Santo. Deus tem línguas estranhas para colocar na tua boca. Deus tem dons espirituais para colocar. Tem muito tição fora do fogo. É lenha, mas está fora do fogo. Lenha fora do fogo. Não é este um tição tirado do fogo? E Josué vestido de vestes sujas diante do anjo. Aí vai dizer para ele assim: então, porque Deus, irmão, Deus não vai poder dizer para o diabo assim: o Senhor te repreende, e Josué continua sujo. Agora, esse negócio vai para casa com essa palavra aqui, pegando da minha boca, palavra meio termo, não. O Senhor só diz assim: o Senhor te repreende quando a sua vida é mudada. Quando o Senhor repreende o diabo da sua vida, a conduta tua tem que ser mudada. Porque se o Senhor fala assim: o Senhor te repreende, e Josué volta para trás com a roupa suja, e Josué volta para casa adulterando, prostituindo, roubando, comprando e não pagando, vivendo uma vida suja, não é Deus. Mas quando Deus diz assim: o Senhor te repreende, Satanás,
Aí você vai dizer, aí Satanás fica bem olhando. Mas repreende por quê? Por que está acontecendo? Aí o Senhor vai dizer assim: então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai essas vestes sujas. Tirai essas vestes sujas. Quem quer uma roupa limpa diante do Senhor aqui hoje? Tem hora que a gente vai conversar com obreiros, esses dias, conversando com obreiros, a boca do obreiro é tão suja, irmão. Você não sabe o que está falando nem com o obreiro. Boca suja, imundo. Mas Deus nessa noite vai nos vestir nesse lugar. Hoje é Deus. Porque, irmão, a roupa do sacerdote já é bonita. Quem teve curiosidade já de ver uma roupa de sacerdote? Uma túnica bonita e tal. Os irmãos que estiveram em Israel devem ter visto muito isso lá pessoalmente. Eu quero muito ainda poder ver. Mas a do sumo sacerdote, irmão, é fantástica. A veste dele não é só uma túnica por cima, não. Ele tem tipo uma roupa por baixo. Ele veste primeiro uma roupa por baixo, como se fosse uma bermuda, alguma coisa, que ele põe por baixo. Depois ele põe a túnica por cima. A túnica por cima, que é o básico do sacerdote. Agora o sumo sacerdote, ele tem um éfode. Um éfode que ele põe por cima. E ele é todo azul. Ele vem as pedras preciosas representando as 12 nações de Israel aqui no peito, ó. As 12 nações, dizendo que ele carrega o povo, porque o sumo sacerdote é responsável pelo povo. O pregador, ele tem que dar alimento para o povo. Tem que ensinar o povo. E depois desse éfode, tinha mais era como se fosse uma bolsa, que tinha dentro, por cima do coração do sumo sacerdote, Urim Tumim. Para dizer assim, ele fala o que Deus manda, ele não fala o que ele quer. Tudo bem. Agora você imagina um sacerdote com essas roupagens toda bonita, o éfode, esqueci do detalhe, a mitra na cabeça, que era como se fosse um pano bonito, branco, e depois uma tiara escrito assim, ó, santidade ao Senhor, em ouro, em ouro. Assim o sumo sacerdote. Aí você imagina o sumo sacerdote Josué, sujo agora diante do anjo, imundo, e todo mundo acusando. De repente o Senhor falou assim, ó, ai, eu gosto disso aqui. É noite de renovo espiritual, meu irmão. É noite de Deus renovar alguém nesse lugar. É noite de Deus renovar a vida dos crentes, irmão. É noite de Deus renovar o ministério, meu irmão. É noite de Deus renovar pastorado, meu irmão. É noite de Deus renovar mocidade, meu irmão. Deus está chamando você para renovo aqui nessa palavra. Traz roupa limpa para Josué. Tira a roupa suja. Aí começa a tirar a roupa suja. Tirar as roupas sujas. Eu imagino a água descendo do céu e lavando. Lavando os pensamentos, mudando tudo. Mudando a cabeça, mudando a direção, dando um novo rumo. E de repente colocou: ponham-lhe uma mitra limpa sobre sua cabeça. Cabeça, mitra limpa na cabeça. Fala de cabeça mudada, cabeça limpa. Sabe aquele sentimento perverso na sua cabeça que você não consegue vencer? Aquela perturbação na sua cabeça, acusando você de dia e de noite. Deus tem mitra limpa para a tua cabeça. Deus tem novos pensamentos. Deus quer mudar a sua vida a partir de hoje. Uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor em pé. Vestiram Josué de novo. De novo. Esse livro de Zacarias do Ageu está falando de um renovo na igreja, de um novo tempo na igreja. Alabassúria. Agora o anjo veste ele. Quando ele está bem bonitinho, o anjo vai protestar ele. Vai dizer: Josué, você foi perdoado. Você está perdoado, Josué. Uma nova fase na sua vida, uma nova etapa na sua vida. Você não peca mais, Josué. Você está entendendo isso aqui? Você consegue entender isso? Vamos para a Bíblia, capítulo de número 3 de Zacarias, verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, eu já te perdoei. Eu já te perdoei. Eu já te vesti de novo. Mas você precisa de quê? Obedecer a minha palavra e andar nos meus caminhos. Porque eu só tenho compromisso com quem anda nos meus caminhos, com quem obedece a minha palavra. Se
se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Agora vai dizer: ouve, Josué, sumo sacerdote. Agora você não está sujo mais não. Ouve, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Aí agora já entra numa profecia falando de Jesus, dizendo assim: sumo sacerdote Josué, você está na linhagem do Cristo, você está na família, na descendência. Vai vir o Cristo, o meu servo, que vai purificar essa nação de uma vez só. Sumo sacerdote Josué provou da graça em pleno período da lei, teve seu ministério renovado, teve sua chamada renovada. Quem quer ter sua chamada renovada aqui hoje? Quem quer ter sua chamada renovada diante de Deus? Voltar para o seu campo renovado, dizendo: eu sou um novo homem, eu vou pregar uma nova mensagem, eu vou viver uma nova vida diante do Senhor. Josué aceitou o desafio. Ele e os seus companheiros se levantaram, se alinharam diante do Senhor. No verso 6, o Senhor vai chamar Josué e vai dizer: façam coroas. Põe na cabeça de Josué. Fala da nossa coroa. Aquele que milita as causas do Senhor, Deus vai te coroar. Amém, meus amados? Irmãos, eu queria chamar aqui à frente para dirigir uma oração por você que se encontra assim, envergonhado, a sua vida envergonhada no seu bairro, luta financeira, luta espiritual, você não consegue se reerguer, mas você quer uma vida nova a partir de hoje, quer mudança. Fica de pé, igreja. Tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e diz assim: pastor Jefferson, eu quero vir diante do altar, eu quero esse renovo de Deus na minha vida. Tem alguém? Jovens, irmãs, irmãos, diz assim: pastor, eu quero um renovo de Deus na minha vida, eu preciso mudar, eu não consigo, mas Deus está dizendo assim: eu vou te mudar. Tem alguém em nosso meio? Tem vindo pessoas, pode encostar, irmãos, pode encostar, dizendo: olha, eu estou envergonhado, aconteceu algo que marcou, me sujou, me manchou, eu estou maculado, eu estou manchado, mas Deus está dizendo assim: eu vou te limpar. Você crê nisso? Você crê que Deus pode te limpar? Tem mais alguém que deseja vir? Não tenho tempo, eu já volto para o pastor Ademar já. Mas quem deseja uma veste nova, vida nova diante de Deus, o diabo está dizendo que não tem jeito para você, o diabo está dizendo que não tem jeito para o teu casamento, mas ainda tem jeito para a sua família. Mas para isso você precisa renunciar, você precisa abandonar as velhas práticas. Aleluia. Vocês estão aqui na frente crendo, meus irmãos? É isso? Vamos mudar de vida? Tem gente chorando aqui na frente, irmãos. Tem gente com lágrimas nos olhos aqui na frente. Levanta a mão para cá, igreja. O renovo de Deus está aqui. O renovo que viria fala de Jesus. Jesus é o renovo na vida do crente. Jesus é o renovo na vida da moça, do rapaz. Jesus é o renovo dessa igreja. Levanta a mão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é o renovo aqui neste lugar. O Senhor é que levanta quem está caído. É o Senhor que levanta o ministério desse obreiro. É o Senhor que aviva essa obra. Senhor, eu ainda creio, meu Pai, que o Senhor vai levantar um povo nesses últimos dias. Eu ainda creio, meu Pai, que o Senhor tem Josué para o Senhor purificar. O Senhor tem sacerdote para o Senhor levantar. O Senhor tem um plano para a nossa nação. O Senhor tem um plano para o nosso governo. Faz uma obra nesse Brasil. Toma o nosso Brasil nas tuas mãos. Toma os nossos governantes. Toma, meu Deus amado, os desempregados dessa nação. Toma esse crente indeciso, esse crente com a vida suja. Limpa ele, Senhor. Purifica ele pelo poder da sua palavra. Faz uma obra neste lugar. Derrama a tua bênção, derrama a tua vitória. Orabasuri mikalamanai, orianda labas. Bendito
Bendito seja teu nome. Bendito seja teu nome, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.